Pela tua justiça. Muito obrigado por o Senhor olhar por nós. Muito obrigado por nos dar o privilégio de estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, de todas as pessoas desse mundo, o Senhor tem olhado para esse pouquinho de pessoas que está aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos em um nível muito profundo, Senhor. Nós te agradecemos com muito, de todo o nosso coração. Nesse exato momento, Senhor, nós só podemos te agradecer e nos arrepender sempre, para que nós possamos alcançar o nível desejado em que o Senhor deseja. Um nível para que o nosso coração possa estar pronto para receber o tamanho e grandioso e preciosíssimo perdão do Senhor através do nosso arrependimento. Muito obrigado, Pai. Envia teu Santo Espírito para nos ajudar a cada vez nos aperfeiçoar. O arrependimento, o Senhor deu uma ordem no Éden, no segundo capítulo de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, ele deu uma ordem para que aquele casal cuidasse daquele jardim, mas que não tocassem uma certa árvore específica que havia lá. Então é para eles não tocar, porque o Senhor, só bastava o Senhor falar para você não fazer alguma coisa, como eu sempre gosto de frisar isso, ele não precisa dar explicação do que, por que, e se eu fizer, o que vai acontecer? Ele não precisava dar explicação. Ele só disse, não faz. Então, se nós fôssemos obedientes, já não fazia, porque não agrada a Deus. E nós vivemos para agradar a Deus. Nós vivemos para isso. Então, Adão ouviu a mensagem de Deus e ele disse, se tu fizer, vai ter juízo. E o juízo é a morte. Então, a partir daquele momento, o homem, ele tomou uma decisão, ou melhor, a mulher tomou a decisão de comer do fruto. No capítulo 3, no verso 1 e 2, nós vamos ver a sagaz, a enganosa, a maliciosa serpente entrando em cena e trazendo, como sempre nós falamos, uma nova instrução. Porque se você for ler em Gênesis 2, 16 e 17, ele vai dizer, se tu comer, certamente morrerás. Então a serpente veio e trouxe outra instrução e disse, se tu comer, certamente não morrerás. Ela deu uma certeza. Assim como o Senhor deu uma certeza que ele ia morrer, ela deu uma certeza que ele não ia morrer. Então o que acontece? Ela desobedeceu. Ela desobedeceu a mensagem do Senhor. E como nós já falamos, aquele mesmo ensino que teve lá, aquela mesma queda é que está ocorrendo aqui hoje. Por que eu sempre volto para o dia de hoje? Por quê? Porque esse estudo, esse ensino é atual, é para nós. É para nós. Mas ele diz, se você for ler Mateus 19, do verso 1 até o verso 8, você vai ver o Senhor Jesus dizendo, lembra lá do princípio. No princípio não foi assim, ele vai falar lá. No início não foi assim. Ele diz, mas Moisés mandou dar a carta de divórcio. Ele diz, no início não foi assim. Ele diz por causa da dureza do coração. Ele está querendo dizer que foi por causa do pecado. Ele autorizou o homem, Moisés autorizou o homem separado de sua mulher. Por causa, ou ele autorizava, ou era perigoso até ele mesmo ser morto. Mas por causa da dureza. Quando você fala em dureza, você fala em quê? Em desobediência. Porque quando você ouve essa palavra que nós estamos ministrando, você ouve ela, e você não coloca em prática, qual o efeito da palavra vai trazer para você? Ela traz dois efeitos. O efeito de te aperfeiçoar, de santificar e te elevar em um outro nível. E também traz o efeito de te endurecer cada vez mais, se tu não obedecer. De te deixar mais duro, mais arrogante, mais presunçoso. E o objetivo da palavra é nos humilhar. Por quê? Porque você vai entender aqui dentro que a partir do momento em que o homem cai, que ele cometeu o pecado, houve uma reunião no céu. O profeta do Senhor nos revelou que foi determinado em um juízo no céu, que o salário do pecado é a morte. E aí o que acontece? Quando o homem cometeu o primeiro pecado no Éden, o homem correu, ele viu que ele estava nu. Você vê que você está nu, significa que as suas vergonhas foram expostas. Há podridão dentro de mim, que se eu expusesse aqui agora, que o certo é que não haja podridão dentro de nenhum de nós. Por quê? Como que nós fazemos para tirar o podridão de dentro de nós? Através do arrependimento.
É só Ele que nos lava. Se você tem alguma mentira, alguma trapaça, algum engano, alguma coisa escondida no coração, coloque para fora, através da confissão de arrependimento. Porque só assim você vai poder andar de cabeça erguida. Só assim você vai poder andar com o coração limpo. Só assim você não vai ser barrado na porta. Porque o pecado, ele não volta para o céu. Ah, mas aquilo que eu fiz foi tão errado que eu não tenho coragem de falar. Você vai para o inferno. Não tem outra opção. Aleluia. Isso significa que o orgulho está lhe bloqueando. O orgulho é uma das piores coisas que existe na vida do homem e da mulher. Para o homem, nem para a mulher. Todo mundo. Aleluia. Então veja só, o que acontece? Ele viu que estava nu. Então, a partir daquele momento, o que ele fez? Adão correu, ele correu e foi fazer umas vestes de justiça. Você sabe qual foi o maior erro de Adão? Não foi errar. Se você sabe qual é o seu maior erro, não é porque você é pecador. O maior erro seu é não se arrepender. É esse o maior erro. Adão não se arrependeu. Mas Adão, veja só, Adão não se arrependeu porque não havia arrependimento para ele. Não havia. Para você entender uma coisa muito importante, o arrependimento, ele não vem de ti. Adão correu e foi tentar fazer as vestes de justiça humana. Ele foi lá e fez umas vestes de figueira para se apresentar diante de Deus. Mas quando Deus começou a fazer, quando Deus começou a caminhar por rumo dele, ele se escondeu. Correu e se escondeu. Não suportou a presença de Deus. Não tem como. A justiça humana não é compatível com a do céu. Não é compatível com Deus. Você não pode, com sua justiça humana, entrar no céu. Ninguém entra no céu pelo seu esforço humano. O esforço faz parte para entrar no céu? Faz. Mas é o sangue de Jesus, é o Cordeiro de Deus que te coloca no céu. Então você vai descobrir que quando Deus viu que o homem estava naquela situação, eu vou fazer uma conjectura. Veja o que Deus deve ter falado. Estou fazendo uma conjectura. Você fez veste de figueira para se apresentar diante de mim? Você não pode se apresentar diante de mim. As tuas justiças, você se tornou um nada agora. Você se tornou um verme. Você morreu. Automaticamente morreu. É a pior morte que existe, é a morte espiritual. É justamente o que aconteceu com a igreja de hoje. Ela morreu no púlpito. Ela morreu no altar. É por isso que a igreja está totalmente morta. E é justamente essa morte de Adão e Eva é o que está acontecendo aqui agora. A igreja de hoje morreu. Ela morreu porque ela fez uma coisa muito terrível. Ela perdeu o arrependimento. E vou te dizer, no caminhando do decorrer dessa estrada, eu vou te dizer por que a igreja perdeu o arrependimento. Qual foi a causa dela ter perdido o arrependimento? E quando você perde o arrependimento, a porta se fecha para você totalmente. Aleluia. Aleluia. Então veja só, o Senhor falou, você não pode, eu fazendo conjectura, você não pode se apresentar diante de mim. Mas agora eu vou te dar umas vestes de justiça, umas vestes de santidade, umas vestes de temor, para você se apresentar diante de mim. Então imagine que Adão nunca viu ninguém morrer na vida. Então Jesus pega o cordeiro, vai lá e mata diante dele. Então pela primeira vez ele vê a morte. Então o temor deve ter batido no coração dele alto nível. Então ele tira o couro e verte Adão. Esse é o arrependimento que ele deu para ele. Está aqui o arrependimento. É Deus que dá o arrependimento para nós. É Deus que dá o arrependimento. Veja, a porta para essa igreja de hoje foi fechada em Mateus 25:5, quando diz que a igreja dormiu. Ela foi fechada, ali estava num sono profundo. Eles perderam o arrependimento. O Espírito já não estava mais na casa. E nós vamos falar dos 4 níveis de arrependimento, mas dentro dessa introdução nós vamos entender que eles já estão dentro aqui. Já estão introduzidos aqui dentro. Você vai descobrir que nós perdimos o arrependimento. E agora entrou em cena o Senhor novamente para nos dar o arrependimento através do seu mensageiro. Então o sangue já não circulava na igreja, já não havia o sangue de Jesus Cristo, já não havia o sangue que nos purifica de todo pecado. O temor de Deus não está lá.
Então, como que vai ter arrependimento sem temor? Porque, pelo que você vê, o Senhor caminhando rumo a Adão, aquilo é o Evangelho. Aquilo é o Evangelho que foi pregado para ele. Aquilo é o amor de Deus caminhando de novo, de frente à criatura. Aquilo é a graça de Deus sendo manifestada, correndo atrás da sua criatura que perdeu. E então ele se escondendo e fugindo. E o Senhor vai e entrega para ele o arrependimento. O arrependimento, ele é dado e ele é tomado por Deus. Por Deus. Somente Deus pode dar o arrependimento. Como eu falei, na igreja aí fora não tem um arrependimento. Isso significa que não tem a cruz, não tem Jesus, não tem a justiça do céu. Porque a justiça do céu vem pela fé por meio do arrependimento. Porque quando você se arrepende de alto nível, de verdade, isso significa que você creu. Aleluia! Você compreende que é só o arrependimento é que te vai trazer uma humilhação muito profunda diante de um Deus tão grande, tão magnífico. Um Deus que não tolera a presença do pecado perto dele. E nem o pecado tolera a presença de Deus. Todo mundo sabe que quando a nuvem desceu no Quênia, o povo disse que sentia que seus órgãos iam estourar. O povo do Quênia lá todinho sentia que ia morrer. Baixaram, deitaram no chão, bateram a mão na cabeça. Um soldado disse que sentiu que seus órgãos iam explodir. Ele sentia que espatifava. A nuvem de Deus, a visitação de Deus aconteceu no Quênia. Como eu já falei, a mesma visitação que ocorreu no tempo de Adão, que ocorreu no tempo de Noé, que ocorreu no tempo de Sodoma e Gomorra, que ocorreu no Egito, e todas as vezes que ele nos visitou, houve juízo. E agora não será diferente. Haverá juízo. E de todos aqueles juízos que houve lá, esse aqui é inimaginável. Ninguém consegue imaginar o tamanho do que ele está trazendo para cá. Porque aqueles anjos que ele enterrou lá no inferno, ele vai abrir as portas e soltar agora no fim. Aqueles anjos do tempo de Sodoma e Gomorra, do tempo de Noé, ele vai soltar de novo o que ele prendeu. Aleluia. Aleluia. Então o inferno vai vir para a terra. Glória a Deus. Então, povo abençoado, o que acontece? O Senhor trouxe o arrependimento para ele. O arrependimento é dado por Deus. A fé é dom de Deus. Então você vê que é Deus que está te dando. Então quando Jesus vem, depois daquele acontecimento, aproximadamente 4.000 anos depois, ele vem e mata o seu filho na cruz, significa o quê? Para começar, aquele símbolo do cordeiro morrendo, que era o arrependimento que ele deu para ele já falou, para vocês tudinho, é para vocês tudinho. Esse é o arrependimento. Esse é a purificação do teu pecado. É o sangue que você vai derramar. Então, de lá daquele homem até a morte de Jesus, eles saíram matando o cordeiro até chegar lá. Chegou um momento em que a igreja se perdeu no decorrer da história. A igreja, quando chegou em Babel, o Senhor confundiu as línguas. Então o Senhor abriu mão da igreja e buscou um homem só. A igreja gentílica acabou ali na Torre de Babel. Acabou ali, Deus espalhou e focou em um homem só, focou em Abraão. Então ali ele trouxe a promessa novamente. E foi ali que ele pregou o evangelho genuíno da cruz e do sangue pela primeira vez. Foi ali que ele deu o comando do ir de pregar o evangelho. O Senhor Jesus só veio e repetiu o que foi feito ali. Porque em todos os lugares, a partir de Abraão para frente, ele já começou a pregar o evangelho. Abraão e o justo Ló. Vocês viram que o justo Ló pregava o evangelho dele Sodoma e Gomorra. Pregava a justiça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então ele iniciou ali, povo abençoado. Em Gênesis 3:21, nós vamos ver que ele deu as vestes. Ele deu as vestes, que foi essa que eu acabei de falar. Mas veja só, Adão, ele não se arrependeu antes. Mas ele não se arrependeu porque ele não tinha um arrependimento, como eu falei. Mas ele fez uma coisa que cada um de nós aqui gosta de fazer. Ele se justificou. Entenda uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Para vocês, toda vez quando alguém vir falar uma coisa que vocês fez errado, não se justificar. Se você fez errado, diga, foi eu que fiz. Eu fiz errado, não vou cometer mais esse erro, peço perdão, me arrependo por ter feito isso. Se arrepende. Mas nunca diga que não foi você que fez.
Porque foi justamente isso que ele fez. Ele se justificou. Ele disse: foi a mulher que tu me deste. E a mulher foi a cobra que tu botou lá no Éden. E saíram um justificando a outro. Então a justificativa, quando você se justifica, isso significa que você é o próprio comandante da sua vida. Você não precisa de Deus para te justificar. Quando você fala, não, mas é isso, é aquilo. Quando você diz uma mentirinha para poder se safar de uma encrenca por causa de um erro que você cometeu, então você está usando o diabo. Quando você usa a verdade, você usa Jesus. Aleluia. Então a verdade, ela tem consequências. Mesmo que você... Mas o que importa é que você limpou sua consciência. Você não mentiu, não enganou, não trapaceou, não fez esse tipo de coisa. Não quis imitar o diabo, a própria serpente. Aleluia. Aleluia. Porque quando você quer safar a carne, então você está imitando o diabo. Aleluia. Então veja só, ele se justificou. E o Senhor trouxe o arrependimento para ele. O Senhor foi misericordioso. Porque o homem foi enganado. Aleluia. O homem foi enganado. Então o Senhor trouxe o arrependimento para ele. Glória a Deus. Foi um teste que ele foi feito, ele foi desobediente. Foi o teste mais poderoso que houve em cima da terra. E foi a queda mais devastadora de todos os tempos, a queda de Adão. Enquanto qualquer um de nós vive na carne, isso significa que nós somos filhos de Adão. Enquanto você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, recebeu o sangue, que é o arrependimento, recebeu o Espírito Santo, ser batizado, você ainda não é o filho de Jesus, filho de Cristo, filho de Deus. Você ainda é filho de Adão. Aleluia! E o filho de Adão, ele vive na carne, não no espírito. Porque o primeiro Adão foi feito ser vivente, mas o segundo espírito vivificante. O segundo Adão, que é Jesus, ele veio nos dar vida. E a partir do momento que nós fazemos um laço com ele, de abandonar o pecado, então nós começamos o quê? A viver em espírito. E ele vai nos dar poder para poder suportar as dificuldades que nós vamos passar no decorrer da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Então, povo abençoado, Deus é quem concede o arrependimento. E Deus é quem retira o arrependimento. Gênesis 27, verso de 1 a 30. Eu não vou ler isso tudo, é muito grande e nosso tempo é curto. Aleluia. Mas eu vou contar um pouquinho do que aconteceu nesse versículo. Aleluia. O que aconteceu? Isaac casou-se com Rebeca. Concebeu. Isaac era o filho de Abraão. Era aquele que era para ser morto e o cordeiro apareceu. Então, ele casou-se com Rebeca e engravidou e teve 2 filhos gêmeos. Um é chamado Esaú e o outro é chamado Jacó. Esaú era caçador e Jacó pastor de ovelha. A palavra Jacó significa trapaceiro. Veja só. Quando Esaú nasceu, ele nasceu primeiro e Jacó veio agarrado no pé dele. Agarrado no pé de Esaú. Então eles cresceram naquela casa. Jacó virou caçador, Jacó virou pastor de ovelha e Esaú caçador. Um belo dia Esaú foi fazer uma caça. E nessa caça ele não encontrou nenhum animal que ele pudesse matar para ele se alimentar. Então ele chegou em casa cansado e com fome e viu com que Jacó estava comendo um prato de lentilha. Estava com um prato tão bonito. Então ele quis aquele prato de lentilha e ele negociou a primogenitura dele por aquele prato de lentilha. Porque ele era o primeiro, ele foi o que saiu primeiro, ele é o primogênito. O primogênito, ele herda uma porção dobrada dos outros. O primeiro, veja só, foca no que eu estou falando. O primeiro, ele herda a porção dobrada do que os que nascem segundo e terceiro. Então ele era o primogênito, ele vendeu a primogenitura e espiritualmente ele vendeu ali por um prato de comida. Então você vê um retrato do que está acontecendo com a igreja hoje. Essa foi a queda de Esaú. A igreja de hoje, ela vendeu a primogenitura. Os pastores do púlpito, olhem bem para cá, os pastores, eles são os primogênitos de Deus na terra. A igreja de hoje é a primogênita de Deus.
Ela está em Cristo. Cristo é o primogênito. E quando você está em Cristo, você é o primogênito. Mas aí a igreja trocou a sua primogenitura por causa do evangelho do estômago. Por causa do evangelho da teologia da comida. Do teu de tudo e nada preciso. Não. Esse evangelho não. Pode ir embora. Pá. Ei, quem é que vocês estão adorando aí dentro? Ele pode ir embora. Aqui nós temos de tudo e nada precisa. Eu estou indo embora, mas vou escrever uma carta para vocês e enviou para eles. E aquele que ouvir e vir após mim, ele vai. Então ele está se referindo a nós. A igreja que focou totalmente na queda, no evangelho da teologia do conforto, da boa vida nessa terra, nesse lugar. Esse evangelho é furado. Esse é o evangelho do inferno. Esse é o evangelho amaldiçoado. Esse é o evangelho maldito que Paulo amaldiçoou. Esse é o evangelho daqueles que dizem: ei, eu fiz isso e aquilo no teu nome. Vocês trabalham para a carne, ele vai falar, para a iniquidade. Quando ele fala iniquidade, é carne. Todo pecado cometido é as iniquidades da carne, a prática maligna. Em outras traduções diz: vocês que praticam aquilo que é contra a lei. Iniquidade. Aleluia. Então eles, mesmo expulsando o demônio, fazendo profecia, aqueles homens trabalhavam para a carne. A carne trabalha em prol do conforto. A carne trabalha com um falso evangelho, com a falsa boa impressão, um evangelho que, se você olha, você diz: não acredito. Esse evangelho não é falso, é verdadeiro. Mas você não consegue discernir. Você não tem. A Bíblia diz que só quem é de espírito discerne as coisas de espírito. Mas também só quem é da carne consegue discernir da carne. Mas eles imitam tão bem, o diabo é imitador tão bem de Deus, que você olha: não. Você sabe por que você gosta? Quando ele fala dessa forma: por que vocês estão indo tão depressa para outro evangelho? Ele está se referindo que vocês estão gostando, estão correndo em alto nível para pregar um evangelho que vocês adoram na carne. Ele diz: se fosse para me agradar homens, eu não seria servo de Deus. Então o evangelho não é agradar, não é só agradar. Não estou dizendo que eu não tenha que agradar cada um de nós. Não estou dizendo que cada um não possa agradar um ao outro. Mas primeiro a Deus nós temos que agradar. Nós temos que trabalhar em comunhão entre nós, para nós viver em um só espírito. O que é viver só em si? Um só pensamento, uma só atitude, uma só caminhada, uma só fala. Tudo nós temos que ser uma só com Cristo Jesus. Se houver contenda, problema, raiva, ira, intriga, esse sentimento não passa na porta. E isso faz com que Jesus queira te jogar, ele fica angustiado contigo, sofrendo, porque você está no corpo dele. Quem lembra de Apocalipse? Ele disse: eu estou com vontade, eu estou ansiando de vômito. Eu estou... Quem está querendo vontade de vomitar? Aquela igreja de Apocalipse. Ele falou: eu estou nojando vocês, eu quero vomitar vocês. É a igreja de hoje, a igreja meia mundo e meia Deus. Ele quer jogar para fora. Significa que Jesus está sofrendo. Ele não está aguentando essa nojeira. Aleluia. Então nós vimos que Esaú perdeu a primogenitura. Ele era o primogênito. Cristo Jesus é o primogênito hoje. A igreja de hoje é a igreja dos primogênitos. Mas eles trocaram pelo prato de lentilha, pelo evangelho da comida, pelo evangelho do conforto. Então o que acontece? De novo, expor o Cristo em sacrifício publicamente novamente. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Então quando Saul, chegou o momento que Isaac era o filho de Abraão, mas Isaac aqui representa Deus. Você vai entender. Isaac representa o Deus Todo-Poderoso. Então você vai ver que ele está na posição do pai. Ele é que vai passar a bênção que Abraão passou para ele. Ele vai passar aquela bênção para um dos dois filhos. O certo é o primogênito, que é Esaú. Mas Esaú espiritualmente perdeu a primogenitura porque trocou pela comida. Então o que acontece? Um belo dia ele fala: meu filho, vem cá.
Ele estava acamado, já era muito velho, já estava próximo de falecer, e ele era cego já, há muitos anos. Naquele tempo as pessoas viviam muitos anos na terra. Então ele já tinha muitos anos, já tinha perdido a visão. E ele chamou Esaú: Esaú, meu filho, faça o meu pedido, vá caçar no mato, mate um animal, um cordeiro, um animal, faça um prato de comida, traga para mim comer, e quando eu terminar de comer eu vou te abençoar. Então o que aconteceu? Jacó ouviu aquilo ali. E ele foi e contou para a mãe dele. E a mãe dele falou: meu filho, quando Esaú saiu para partir para buscar, para ir para a caça, falou: meu filho, vá lá no meio, pega o melhor dos teus animais, que Jacó era pastor, pega o melhor, o cordeiro mais bonito, mais perfeito, traga para cá, vamos matar, vamos sacrificar. Sacrificaram. Então Jacó pegou, fez um prato de comida, pegou o cordeiro e levou para Isaac. Só que antes, ela tirou o couro, porque Esaú era peludo, era bração peludão, todo o corpo peludão. E Esaú tinha uma voz mais grossa do que a de Jacó. O que acontece? Esaú era peludo, forte, então a mãe dele teve que pegar o couro do animal e embolar e vestir de Jacó e costurar nele para ele e apresentar. Para que quando ele chega lá, e ele falou assim, ele pegou o prato e levou. Ele disse: ó, meu pai, trouxe o prato de comida que o senhor pediu. Ele: como que tu pode ter ido tão depressa? Ele disse: Deus botou um animal na minha frente e eu matei. E aí ele falou assim: a voz parece a de Jacó. E aí ele chega mais perto, entregou a comida. É bom enganar. Né? E ele chegou mais perto. A voz parece de Jacó, mas ele pegou, deixa eu pegar aqui e tocar em ti. Quando ele tocou, mas o braço é de Esaú, pelo é de Esaú. E aí então ele pediu para ele encostar mais perto, ele abraçar ele para. Encosta aqui mais. Quando ele abraçou, que ele cheirou, ele: é meu filho Esaú, eu te abençoo. E ele derramou as bênçãos que era para dar para o primogênito sobre Jacó. Então o que acontece aqui? É justamente isso que aconteceu. Veja só, é justamente isso que aconteceu para nós. Ele teve ali, isso é justamente o que aconteceu. Deus, quando ele olhar para nós, ele não vai ver nós, ele vai ver Jesus. Por quê? Porque nós vamos estar vestidos com o cordeiro. Se você não tiver um arrependimento, você nunca vai se vestir. Porque o arrependimento é ele que vai tirar toda a podridão, todo o pus, todo o nojo, toda a nojeira que está dentro de nós. Ele que vai lavar nós. O sangue de Jesus vai nos lavar, vai nos limpar através do arrependimento. Então o Espírito Santo vai nos conduzir à limpeza nas situações difíceis dessa vida, fazendo com que cada vez nós nos humilhe mais diante do Senhor e cada vez nos limpe mais. Então quando você veste aquela veste, você se apresenta diante do Deus Pai. Deus Pai, ele olha para você, ele não te vê, ele vê o cordeiro. Ele sente o perfume do cordeiro, o sangue do cordeiro está sobre ti. As vestes, nós já falamos sobre as vestes de justiça aqui, não já? Já estudamos sobre as vestes de justiça. Então são aquelas vestes que ele vê. Lembra em Mateus 22, quando ele entra na sala, na antessala do banquete? Quer dizer, é uma sala que ainda não era um banquete, era uma antessala. E ele viu um que estava sem vestes. E ele disse: amigo, como que tu entraste aqui? Você vê que ele era amigo de Deus. Quando Deus fala amigo, você tem a certeza de que ele é amigo de Deus. Ele é amigo de Deus. Mas ele falou assim: mas tu vês sem as vestes, ou seja, sem o arrependimento? Como que tu entrou aqui sem as vestes, sem o arrependimento? Como que tu entrou aqui sem a justiça do cordeiro, sem o couro do cordeiro? Como que tu entrou? Se eu que dou arrependimento e tu está sem ele. Eu estou fazendo conjectura, mas ele não falou isso tudo não, ele só perguntou: ei amigo, como que tu entraste aqui sem as vestes? E ele fez o quê? Empalideceu, mudou de cor, o homem ficou branco, o homem baixou a cabeça. E ele disse: marre de mão em pé e lance nas trevas das trevas exteriores. Marre de mão em pé.
e marrou e lançou no inferno. Era amigo de Deus. Mas com relação ao arrependimento, não tem amizade. Com relação às vestes de justiça, você não vai entrar se você não se arrepender. Se você não tirar o orgulho. Você não vai entrar, nem adianta. Você pode até tentar, mas não vai conseguir. Aleluia. Aleluia. Então, povo abençoado, isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com Jacó. A mesma coisa está acontecendo com cada um de nós. Veja só, ele perdeu o arrependimento. Ele perdeu o arrependimento. Tem gente que já está condenada em vida. Tem gente que já está condenada em vida. Em vida. Só que ele não sabe. Ele prefere acreditar que não. Quando você lança o arrependimento e as pessoas não vêm, isso é a demonstração de que ele está na condenação. Ele prefere permanecer na condenação. Se você está vendo que o sangue de Jesus está fluindo aqui, porque nós acabamos de ver um aleijado andando aqui. Tem demonstração maior de poder do que essa? Nós vimos as estrelas de Deus se chocaram com ar 2 vezes. 2 vezes. Tem demonstração de poder maior do que essa? Isso não é o avivamento de Joel, que haveria sinal no céu? Nós vimos o sol aplaudir. A chuva caiu mais de 10 vezes pelo comando do mensageiro do céu, que está aqui na terra. Ele comandou, o céu se abriu, a chuva caiu em um tempo totalmente seco. Os animais estavam por chão espalhados, totalmente seco e mortos. As plantas tudo morrendo. Então ele levantou a mão para o céu e decretou chuva. E em menos de 1 hora havia chuva caindo em todo o país do Quênia. Aleluia. Aleluia. Então você vê aonde está fluindo o poder do sangue. Então você sabe aonde que está o arrependimento. Por que você não vem pegar? Por causa do orgulho. Foi o pecado que derrubou o diabo. É o pecado que está derrubando a igreja hoje. Por causa de quê? Por causa do evangelho dos estômagos. Eles por causa desse evangelho dos estômagos, por causa do evangelho do dízimo, eles não repreendem a igreja. Não há arrependimento lá. Porque o arrependimento tem a ver com repreensão. Porque a repreensão é que vai fazer você se arrepender de um erro. A repreensão é o amor puro do céu. E é uma coisa que ninguém gosta na carne. Porque quando você pega uma repreensão, você dá um baque ali. Você gosta de andar retinho, certinho, e não quer ser repreendido. Por isso que você anda reto e certo. Mas às vezes você nem mesmo você sabe que está cometendo pecado. Então isso está oculto ao teu entendimento. Então Deus chega e fala assim, Ele te coloca numa situação que você percebe que aí você, quer dizer, Deus está revelando um pecado oculto do teu coração. Então Ele vai no decorrer da história, no decorrer de quando você começa a assumir a carreira com Cristo, a andar com o Senhor, Ele vai te revelando o teu pecado. Porque Ele diz, é impossível que alguém ande com Deus se não for com arrependimento, se não tiver com sangue. Enoque andou 360 anos com Deus. Nós vamos cometer a loucura de se afastar do Senhor, porque a igreja aí fora, ela despreza o arrependimento. Ele diz, arrepender do que, pastor? Arrepender do que? Quando eu aceitei Jesus, já me arrependi. Eles não sabem que o arrependimento tem começo, mas não tem fim. O fim do arrependimento é o arrebatamento. O arrependimento é constante. Por quê? Em 1 João 1,9. 1 João 1,8 e 1,9. O que diz lá? Ele diz, se nós dissermos que não somos pecadores, nós, além de ser mentiroso, nós faz também Deus de mentiroso. Quando você diz, eu não sou pecador, não. Mas aquele que tem consciência de que é pecador e se arrepende, confessa, aí sim, esse alcança. Esse se aproxima do Senhor. Aleluia. 1,8 e 9. 1 João. Então lá ele está dizendo o quê? Que todos nós somos o quê? Pecadores. Nós vamos pecar sempre. Enquanto tu estiver vestido nessa carne, tu vai pecar. Tu vai pecar. Tu vai pecar. Enquanto tu estiver vestido nessa carne, tu vai pecar. Só que, como eu já falei, existe 2 tipos de pecador. 2 tipos de pecador. Eu gosto de classificar assim, mas eu vou dar 2 classificações.
A primeira é o pecador que peca involuntariamente e o pecador que peca voluntariamente. O que peca voluntariamente ou que vive na prática do pecado, esse não conhece a Deus. Mas o que peca, teme a Deus e foge do pecado, e quando comete o erro se arrepende de alto nível, esse conhece a Deus. Porque ele sabe que Deus julga o pecado. E há dois tipos de pecador. Um pecador que está andando na condenação e um pecador que está andando no perdão. O pecador que está andando no perdão é aquele que se apresentou diante de Jacó com as vestes. Quando você recebe essas vestes para poder se apresentar diante de Deus, então é Deus que dá o perdão. É Ele que te dá o perdão. É Ele que Ele vai ver Jesus em ti. Ele vai ver o Cordeiro. Mas não pense que é uma brincadeira, não. É muito sério. Não é muito sério mesmo, muito sério. Tudo que você imaginar que é sério é pouco. É sério. É muito sério. Aleluia. Então vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Então o povo brasileiro, o povo de hoje está crucificando o Senhor Jesus novamente. Mais uma vez. Vamos falar do primeiro nível de arrependimento. O primeiro nível de arrependimento está em Romanos, Romanos 5, 12 a 14. Romanos 5, 12 a 14. A primeira razão por que nós arrependemos é porque herdamos, número 1, nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Todos que nasceram, todos herdou o pecado de Adão. Até uma criança que nasceu recém-nascida é pecador. Mas se ela morrer, ela vai para o céu, pastor? Vai. Mas ela herdou o pecado do pai dela. Isso se a família dela, né? Veja só o que acontece. Quando a criança nasce, ela herda dos pais. É a única coisa que eu já falei aqui que nós herdamos. Não pensa que tu vai herdar o carro, a casa, as coisas. A única coisa que nós herdamos dos nossos pais, desde Adão até nós, é os pecados dele. Já que nós somos a última geração, imagine o acúmulo de pecado que nós temos. A nossa ficha lá no céu. Porque tudo caiu sobre nossas costas. Lembra quando ele falou para Zacarias? Desde o pecado de Abel até o do justo Zacarias vai recair sobre as costas de vocês, ele falou, o sacerdote. Lá no começo do mundo, até naquele dia, Jesus falou. Até a morte de Zacarias, o pai de João Batista, o sacerdote que vocês mataram, vai recair sobre vocês. E para nós, essa geração, desde o primeiro lá até aqui, se nós não se arrepender. Nós temos que mostrar que nós não somos descendentes daqueles que não têm ouvidos. Ou seja, nós não somos descendentes da serpente, nós somos descendentes dos santos. É justamente aqueles que ouvem a voz do Senhor. Porque quando você não tem ouvidos, quer dizer, se aqui há uma voz que está gritando, dizendo para nós nos arrepender, e nós compreendemos o som dessa voz, então é hora de você parar e voltar a estaca zero como estava no Éden. Você só ouviu a voz de Deus no Éden, então você deu a voz do diabo. Aqui não. Lá tinha muitas vozes para você ouvir, só numa árvore daquelas não era para você ouvir. Então você foi buscar conhecimento na que não era para ouvir. Hoje aqui nós só temos uma voz que é para ouvir, nenhuma outra mais. Só a voz de Deus através do seu mensageiro. Ouvir outra voz pode ser fatal. A apostasia é mortal. A igreja lá fora é mortal. Ela vai trazer a Babilônia na tua mente, a confusão. Aleluia. Aleluia. O arrependido pode destravar outros. Vai. Não. Se ele fez, ele tem que se arrepender mais. Lembra de uma coisa, nós estamos em uma estrada. E essa estrada, ela é uma estrada cheia de degraus. Quando você dá o primeiro passo,
você não é comparado àquele que está lá em cima, não. Você não é comparado. Aquele que está lá em cima, ele já subiu vários outros degraus. Então, aquele que está lá em cima, ele tem que compreender que o de baixo, ele está começando. Então, por isso que, porque que não é orientado para nós repreender diretamente uma ovelha, porque ela ainda é muito carne. Ela não tem tanto temor de Deus. Então, a palavra traz a repreensão naturalmente. E faz com que cada um de nós fuja do pecado. O que está lá na escada, no degrau de cima, você tem que procurar. Aleluia. Devagarzinho, com todo cuidado, ajudar o outro a subir. Exatamente. Não jogar pedra ou pisar em cima. Lembre, povo abençoado, nosso tempo é curto. Se a gente puder correr, vai ser uma coisa maravilhosa. Agora imagine só, você por Deus. Deus está dizendo para você, você não tem como chegar em frente de Deus e falar, eu não deu tempo. Não deu tempo de eu organizar tudo. Ele vai saber se deu tempo ou não. E se você falar não deu tempo, se ele dizer basta, não dá, não deu para você, você saiu, você não precisa nem questionar. Você já foi, já perdeu sua vez. Porque há tempo para nós correr agora, o máximo que nós puder correr. É por isso que a mãe foi visitar umas pessoas hoje, e eu não estou numa fraqueza ainda meio fraca, estou na caminhada ainda do jejum, não deu de eu ir. Né? Então, está indo, o ministério está indo, está caminhando. Nós estamos caminhando. O pastor não pode ir, o irmão pode ir. Vai lá e representa ele, o pastor, vai lá e diga, olha, estou vindo aqui no nome da igreja, do nosso pastor, nós vamos orar aqui, vamos fazer uma oração, cantar um hino, e nós vamos falar um versículo, né? Aleluia. Então veja só o que diz em 5,14. Diz assim, no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era a prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Aleluia. Até o 14. É do 12 ao 14. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já existia no mundo. Todavia, o pecado não era levado em conta quando não existia lei. No entanto, a morte reinou da época de Moisés até Adão. Aleluia. Povo abençoado. Algumas pessoas pensam, eu não sei nada da Bíblia, eu também não vou na igreja, não quero saber, porque diz que se estiver na ignorância eu vou ser salvo. Não vai. Você não vai. Vou dizer por quê. Número 1, porque você decidiu não ir. Você ouviu falar do Evangelho e você não foi. Você ouviu falar que Jesus salva, vai colocar a gente lá no céu. Você não foi. Você está fora. Totalmente fora. Você está na condenação. Você está querendo tapear e enganar Deus. Você sabe quem é que vai entrar na tribulação? É os muçulmanos. Os muçulmanos são fiéis a Allah. Ao contrário de nós que somos cristãos, ele tem muito mais fidelidade ao Deus dele do que nós. Então, na tribulação, Jesus vai levar ele para o céu. É sobre eles que o Senhor vai reinar. A gente que ficava, a gente que não acreditava, que adorava a sua religião fiel com toda a fidelidade lá, mas os cristãos, vou dizer para vocês, os cristãos não vão, os cristãos não têm chance na tribulação. Então a nossa única chance é aqui. Aleluia. Aleluia. Então você vê que quando ele fala assim, eles recusaram o amor de Deus que poderia salvar. Aleluia. Eles recusaram o amor de Deus que poderia salvar. Isso está escrito, povo abençoado, em 1 Tessalonicenses. Aleluia. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses.
capítulo 2, verso 10 a 12. Porque recusaram a mensagem da justiça. Eles recusaram o amor de Deus, recusaram a repreensão do Senhor, recusaram o arrependimento, recusaram a santidade, recusaram a justiça. Então não resta arrependimento para eles. Não resta. Não resta. E você, a pessoa que foi crente uma vez e saiu e falou assim, não, eu vou dar um tempo, vou aproveitar que nesse fim dessa era, está muito bom aqui fora, eu vou me divertir, vou brincar bastante, e quando for lá dentro da tribulação, eu vou combater contra o Cristo você salva. Lembre-se de uma coisa, presta bem atenção. O arrependimento, quem concede é Deus. É Ele que dá, é Ele que tira. Você vai ver um homem aqui na Bíblia procurando arrependimento, ele não vai encontrar. São vários, mas você vai ver um em alto nível aqui. Aleluia. Mas tanta gente que já errou e se arrependeu, sem conhecer esse arrependimento, e foi salvo. Glória a Deus. Hebreus, depois você lê, a senhora lê em casa, Hebreus 6, do 4 a 6. A senhora vai ver que ele vai falar a palavra impossível. É impossível que uma pessoa que viu os milagres que nós estamos vendo, que viu as estrelas de Deus, que viu a chuva, que viu os aleijados andando, que viu os poderes acontecendo em alto nível na terra, voltar para o mundo. Não resta arrependimento para ele. Não tem mais arrependimento. Aleluia. Não tem mais arrependimento. Então, é muito triste. Vou dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele vai fazer uma festa tremenda no inferno quando um membro desse ministério entrar lá. Porque ele vai dizer, eles ouviram Elias e Moisés, eles ouviram os dois arcanjos, eles ouviram a trombeta de Deus, eles estavam com ele, e ele perdeu, eles vão fazer um banquete no inferno com a chegada daquele que ouviu a mensagem do Senhor e chegar lá. Aleluia. Então, povo abençoado, nós somos pecadores, então nós necessitamos do arrependimento constantemente. Mas a igreja aí fora, ela diz da seguinte maneira, eu já aceitei Jesus, não preciso estar me arrependendo todo o tempo. Eles não conhecem o arrependimento. Eles não conhecem. Então esse primeiro nível que eu falei é o primeiro nível do arrependimento. O primeiro nível do arrependimento é o quê? Que nós somos filhos de Adão. Nós precisamos se arrepender. Nós herdamos dele por pecado. Então nós precisamos se arrepender. E o segundo nível? Porque temos que nos arrepender porque pecamos todos os dias. É aquele que eu acabei de falar. O salário do pecado é a morte. 6:23 Romanos. João 8, se aquele que diz que não peca é mentiroso. Então nós pecamos continuamente. Só que, como eu falei, há virtualmente um pecador que está na condenação e um pecador que está andando no perdão. O pecador que está na condenação é o que anda na prática do pecado. E o pecador que está no perdão é o que anda na prática do arrependimento. Aleluia. Então há dois tipos de pecador. Nós mesmos, recebendo a graça do Senhor e vivendo em arrependimento, nós continuamos sendo pecadores. Mas um pecador, não mais um pecador na prática e não um pecador voluntário. Não um pecador que pratica porque sabe que está errado e vai fazer. Mas um pecador que pratica involuntariamente. Você se ira por qualquer coisa. Às vezes você explode e fala e nem percebe. E você, Senhor. E você se arrepende. Você fala uma coisa. Isso você vai aprendendo a corrigir isso com o tempo. Você vai errando, vai corrigindo. E ao tempo você vai diminuindo aquela loucura de estar falando impulsivamente, porque isso é a carne. Por isso que nós jejuamos. Porque nós temos que matar a carne. Porque nós temos que matar. Você vê, quando as pessoas falam com grosseria comigo, mesmo estando no jejum, é diferente de receber, estar sem o jejum. Você vê a carne se impulsionar na hora, o fogo crescer no corpo, querer revidar. Então você lembra de Deus e para. Mas no jejum não, ela nem esquenta. O corpo fica mole todo o tempo. Não tem palavras duras para rebater, a não ser que seja em alto nível, em uma palavra de justiça. Aleluia. Então, povo abençoado, esse é o segundo nível de arrependimento. O segundo nível de arrependimento mostra que somos sempre pecadores e vamos necessitar se arrepender sempre.
A igreja conhece esses 2 níveis, mas o 3º e o 4º nível a igreja de hoje não conhece. É por isso que a igreja não vai entrar. O 3º e o 4º nível ela não conhece. Aleluia. Então vamos para o 3º, no Hebreus 10, 26. Vamos ler Hebreus 10, 26. Vamos ler Hebreus 10, 26. Hebreus 10. Isso ainda no 2º nível de arrependimento. Por que eu quero ler isso aqui? Para responder a pergunta que a mãe fez. 10, 26. Diz assim: Chegou. Porquanto, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para os nossos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, preste a consumir todos os inimigos de Deus. Depois de você conhecer a verdade, depois de você saber que Deus está te dando arrependimento de mão beijada, você estava na condenação. Nós somos nada, vezes nada. Nós somos nada. Sabe como que as escrituras nos chamam? Nós vamos ler aqui na frente. Verme. Nós somos conhecidos como nada. Imagina, nós só somos alguma coisa por causa do arrependimento. Então por que você vai se orgulhar? Se o arrependimento é te dado, por que o orgulho? Por que o orgulho? O orgulho vem da carne, ele não vem do Espírito. Aleluia. O orgulho é o inimigo do arrependimento. Porque o arrependimento é humilhação e o orgulho é exaltação. E o Senhor diz que Ele abate os orgulhosos e exalta os humildes. Aleluia. Então Ele fala que não resta mais sacrifício. Uma vez que o Senhor te dá o cordeiro, quer dizer, Ele te dá o arrependimento. Uma vez que Ele te dá o arrependimento e você despreza o arrependimento, não resta mais arrependimento, porque você quer matar Jesus 2 vezes. E Jesus não pode morrer 2 vezes por nenhum de nós. Se um de nós resolver sair daqui e ir para o mundo, não resta mais arrependimento. Jesus agora tem defeito. Ele é um cordeiro com defeito. Ele tem a mão furada. Agora ele tem defeito. Então o cordeiro com defeito não pode ser mais sacrifício perfeito de Deus. Não pode ser mais. Por ele morria novamente. Mas agora ele não pode morrer mais. Era o único que podia dar a vida por nós. E se uma vez tu recebeu a vida, ele chega e fala para ti: eu vou te dar um arrependimento. E você recusa, você pega o arrependimento e brinca com ele, então você vai perder para sempre. Aleluia. 3º nível. Porque temos que nos arrepender? Porque somos vermes diante de Deus. Isaías 6:3. Quando o homem pecador vem diante de Deus, lembre-se, Isaías 6:3, Deus é santo 3 vezes. 3 vezes santo. 3 vezes santo. Imagine só, que para onde nós vamos? Para onde nós vamos morar, nós? É para habitar na presença de Deus. No mínimo você tem que ser 3 vezes santo para habitar na presença de Deus. Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que os anjos têm que cobrir com seus olhos para não ver Deus, porque não suportam. Aqueles anjos que estão em volta dele. Lá em Jó diz que Deus é tão santo, que os anjos se tornam imundos perto dele. Que as estrelas se tornam imundas perto dele. Agora olha para nós. Mas nós somos convocados para apresentar diante da presença dele. Então é aqui, ó. É aqui que nós temos que ser santos. É aqui que nós temos que ser reto, verdadeiro. É aqui que nós temos que ser obedientes, é aqui que nós temos que ser humilhados. Que na verdade a santidade que Ele vai dar para nós, que Ele que dá a santidade, não vem de nós. Quando Ele te dá uma instrução, faça isso, faça, por favor, porque isso faz parte do caminho de santidade. Isso faz parte de tornar você santo.
A santidade vem pela obediência. Mas a maioria de nós, não, por exemplo, Deus comanda muito nós jejuar aqui. Eu sempre falo, você toma remédio, é bloqueado pelo ministério. Eu acho que você pode tirar uma refeição no máximo, no dia, mas por causa do remédio tem que comer um pouquinho naquela hora para não machucar o estômago, né? Na hora de tomar. Eu fazia assim quando eu tomava uma vez que eu tomei remédio, na hora que eu levantava que ia tomar um de manhã e um de tarde, eu comia uma comida de manhã e tomava o remédio um pouquinho, e quando era de tarde, de novo, na hora de tomar, eu comia um pouquinho e tomava o remédio. Porque já aconteceu de eu tomar, falei, não, eu vou só jejuar e vou tomar o remédio. Não vou comer não. E aí eu, remédio por cima, remédio quando foi com 3 dias, 2 ou foi 3 dias, eu estava quase para gritar de dor de estômago. O remédio estava ruim no meu estômago. Tinha que botar uma comida junto, senão ele rói o estômago. E aí eu não suportei, tive que parar o jejum. Aleluia. Então, povo abençoado, ele nos considera como verme. Você vai ver aí que o homem é como um verme. Aleluia. Por que nós não se arrependemos diante de Deus, né, povo abençoado? Por que Araguaína não se arrepende? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Aí diz assim, não, eu tenho um crédito com Deus, já ganhei 50 almas, fiz 20 igrejas. E está caído. Eles nunca leram Ezequiel 18. Então o seu arrependimento está, não preciso me arrepender não. Eu já fui lá no céu e voltei. Já fui no inferno e voltei. E está caído. Ele precisa do arrependimento. Aleluia. O arrependimento é tudo na nossa vida. Você errou. Moço, não justifique. Porque quando você justifica, você tirou Jesus da jogada. Você se tornou Deus de si próprio. Foi o que Adão fez. Não, eu não. Então, se eu estou falando não justifica, arrependa-se, você tem que dizer, Senhor, eu errei. Eu me arrependo, peço perdão por eu ter errado. Foi eu que deixei cair, foi eu que quebrei, foi eu que fiz aquilo. Então alguém vai falar assim, você vai pagar. Ele falou, eu pago. Você só está sofrendo as consequências de um erro que você fez. Agora você quer ver se você viver em uma grande alegria, é quando você sofre a consequência de um erro que você não fez. Isso é que é bom. Isso é louvável. Alguém vir te acusar de uma coisa que você não fez. Principalmente porque você está pregando o Evangelho com justiça. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver Salmo 22. Salmos 22, verso 6. Estamos encerrando. Acho que eu vou ter. Salmos 22, verso 6. Diz assim. Sou um verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado, desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançam a cabeça, gesticulando e lançam insultos contra mim, dizendo: aleluia. É assim que nós devemos nos considerar. Aleluia. Como um verme. Então vamos ler Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. 64, verso 6. Diz assim: ora, todos nós estamos na mesma condição de impuro. Todos os nossos atos se tornaram trapo de imundícias. Só até aí. Vou continuar um pouquinho. Perdemos o viço, murchamos como folha que morre, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Foi isso que Pedro falou, que nós somos como uma flor que murcha. Então, quando você perde o arrependimento, quando você perde o Senhor, você murcha. A igreja de hoje perdeu o arrependimento.
É por isso que a igreja está vazia, se tornou um ambiente social. E quando ele diz que as nossas injustiças são como trapo de imundícia, ele está falando lá em cima. Não adianta você vir com suas... Mas eu faço isso certinho, eu pago minhas contas, não devo ninguém, sempre fui uma pessoa boa, ajudo Deus pobre, eu acho que Deus não vai me deixar não. Tu vai para o inferno. Tu vai para o inferno se você não se arrepender. Ninguém entra no céu por justiça própria. Isso é um trapo de imundícia que é humano. Não, mas eu sempre pago o imposto de renda, eu pago o imposto do lote, meu carro está em dias, a minha casa está em dias. Nunca na vida peguei no que é a lei, sempre fui um homem justo desde pequeno. Olha, quero dizer uma coisa para vocês. Justo igual esse, tem muito lá no inferno. Você sabe por quê? Porque ele diz assim, Deus não vai me deixar de fora. Eu sou um cara muito direito. Eu sou melhor do que qualquer crente. E você sabe quem é que vai entrar no teu lugar? O ladrão da cruz. Matou, roubou, fez tanta coisa, mas foi para a cruz, chegou lá. Oh, o Senhor está aqui. Oh, Senhor, por favor, eu me arrependo dos meus pecados. O Senhor, uma pessoa não merecia estar nessa cruz, nós merecemos estar aqui. Primeira coisa que ele fez, reconheceu que era um pecador e estava lá na cruz porque merecia. E a segunda coisa, por favor, Senhor, eu me arrependo, lembra de mim, lembra de mim. Ele se arrependeu ali, e ele entrou, Então o justão, bonitão, o engomadão dos fariseus, vão tudo parar no inferno, porque não se arrepende, porque são orgulhosos. Não, eu não, eu sou um cara de... Eu vou me arrepender do quê? Eu não fiz nada. E ele não sabe que é filho de um pecador, ele não sabe que está com um tumulto de pecado nas suas costas. Aleluia. Então a nossa justiça aqui na terra é trapo de imundícia. É a mesma que Adão fez lá no Éden, quando ele quis se vestir de figueira. Quando Deus deu passo, pão, ele correu. O temor bateu dentro do coração dele. Você sabe por que ele correu? Porque o medo é relacionado ao erro. Então ele estava no erro. Ele fugiu. Quarto e último nível de arrependimento. Por que nos arrependemos? Porque mesmo as obras justas que fizemos são trapo de imundícia. Aleluia. Esse é o quarto nível. Aleluia. Então você vai ver, como eu falei, que até os anjos, quando se aproximam de Deus, Deus é tão santo que os anjos se tornam impuros perto dele. Tudo se torna impuro perto de Deus, pelo nível de santidade. E para você, para mim, nós que vamos habitar na presença de Deus, você precisa ser o quê? Esse lugarzinho aqui é chamado de altar. Esse aqui é a presença de Deus. Quando você entra no altar do Senhor, você tem que entrar com sangue. É por isso que nós se arrependemos. Quando o culto inicia, o certo é nós sair lá da nossa casa se arrependendo para entrar na presença do Senhor. Começar a se arrepender de lá. Quando você vem caminhando já pedindo, Senhor, eu errei hoje de manhã por lá, eu peço perdão por isso. Senhor, por favor, me arrependo pelaquilo por lá. Não deixe eu entrar na sua presença sua, porque quando você entra na presença do Senhor em pecado, você morre. Você morre espiritualmente. Essa é a pior morte. Quando Adão foi cortado de Deus, foi lançado fora, ele falou, como é que ele disse que morria e eu não morri e ainda estou aqui? Então ele começou a murchar. Ele viu que ele começou a envelhecer. E ele entendeu. Quando você vai numa árvore e você corta uma galha, você olha para ela, depois está cortada e olha para as outras, é igualzinho. Mas deixa ela ali um pouquinho de tempo no sol. Então você vê ela começar a murchar. Então o Senhor foi lá e antes que a galha murchasse, pegou e colocou nele. É isso que ele está fazendo com nós. Somente por meio do arrependimento ele pode dar a vida por nós. Aleluia? Aleluia. Então esse é o último e quarto nível de arrependimento. Aleluia. Isso é para nós nos preparar. Nós saber que no arrependimento não vem de vós. Não adianta o teu esforço. O teu esforço é bom porque Jesus falou, esforça-te para viver. Esforça-te para viver em comunhão com todos. E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é viver em santificação? É separação. Se você sabe que o seu amigo aqui, o outro ali, lhe leva a falar besteira ou fazer coisa errada, se afasta, se separa.
Você agora está começando a querer andar com Deus? Você vai continuar com a amizade com o mundo? Para o mundo nós temos que ir pregar o Evangelho, mas ficar sentado na roda deles não, ouvir o que eles têm para falar para nós não. Ou será que nós queremos ouvir o Evangelho da confusão na mente? Aleluia! Glória a Deus! Vamos nos arrepender? Ou vamos finalizar e nos arrepender também? Vamos finalizar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos finalizando esse culto mais uma vez. Nós nos arrependemos, Pai, porque nós não sabíamos que o Senhor estava nos dando arrependimento. Através do teu mensageiro, o arrependimento entrou na terra de novo. A mensagem da reconciliação veio de volta ao mundo. Reconciliar entre os filhos de Deus e Deus, porque nós se tornamos teu inimigo, Pai. Nós se tornamos teu inimigo através do pecado. Nós se tornamos teu inimigo porque agora nós praticamos as malignidades do mundo e levamos o mundo e levamos cada vez mais o mundo para as outras pessoas. Em vez de levar o Evangelho da cruz do sangue, em vez de levar o Evangelho de santidade, é levar o Evangelho da repreensão, levar o Evangelho que ensina as pessoas a fugir do pecado, levar o Evangelho que ensina as pessoas a temer a Deus. Então o mundo hoje, Pai, entrou em uma loucura e o Senhor, pela tua misericórdia, trouxe arrependimento através de Elias, o mais temível profeta da Bíblia. Nós te agradecemos, Pai poderoso, pela tua misericórdia, por nós estar ouvindo a tua voz. Pai poderoso, não somos dignos nem merecedores. Nenhum homem em cima dessa terra pode dizer que é digno de ouvir uma mensagem tão bonita como essa. De saber que o Senhor trouxe tem o privilégio de abrir o nosso ouvido e compreender através da tua palavra. De saber que só o Senhor dá a fé, só o Senhor dá o entendimento, só o Senhor dá o arrependimento, só o Senhor dá a justiça. O que nós possamos fazer é simplesmente nos esforçar através da obediência. O que nós podemos fazer é fugir do pecado e nos arrepender em alto nível, Senhor Deus, enquanto nós errarmos. Porque sabemos que enquanto nós tivermos essa veste maligna de carne, nós temos que se arrepender. Então nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos de todo o nosso coração. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Por favor, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Faça com que cada um de nós caia em si e consiga enxergar, Pai, ver a luz que o Senhor está iluminando aqui dentro desse lugar agora, para que nós podemos nos arrepender e nos afastar do pecado, nos afastar da mentira, nos afastar do engano, da trapaça, nos afastar da falsidade, do engano, do olho grande, da inveja, qualquer sentimentalismo, da ira, Papai. Nos ajude através do Teu Santo Espírito. Derrama o Teu sangue sobre nós e envia o Teu Santo Espírito. Faça com que o nosso coração esteja apto a receber o Teu Santo Espírito. E nós te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra que o Senhor trouxe no nosso coração, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, shalom. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto no coração de cada um de nós e nos dê a paz. Aleluia. Glória a Deus. Shalom.